Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Cheguei para ler outro conto de Marília Arnaud, aqui, no livro A Menina de Cipango. Marília Arnaud, escritora paraibana, de quem eu gosto muito, trabalho maravilhoso, Os Olhos de Miss Morrison. Vamos à leitura? Sobre Miss Morrison, sabíamos quase nada quando chegou. Estrangeira, dissera o dono da casa. Americana, garantira o corretor da imobiliária. Uma vizinha nova era sempre motivo de festa, mas aquela não. Primeiro nos expulsaram de lá e nunca mais tivemos canto tão bom para nossas brincadeiras. É que nos quintais de todas as casas, ou mesmo na rua, havia sempre uma mãe por perto. Ficamos de fora enquanto os homens limpavam o mato em derredor, levantavam um muro acima das nossas cabeças e pintavam a casa. Tudo para ela. Por trás das venezianas, a víamos chegar, sozinha e quase sem bagagem, uma mala, um cavalete e um rádio grandão. Isso nos entristeceu mais ainda, pois contávamos com garotos sardentos e a oportunidade de voltarmos a brincar por lá. Por mais de uma semana, não se falou em outra coisa. Na vizinha nova de cabelos vermelhos, que tinha um jeito esquisito de olhar. A melhor brincadeira passou a ser ela. Em sua calçada desenhávamos a giz, uma academia, e pulávamos a tarde toda num só pé na esperança de vê-la aparecer. Também pulávamos corda, soltávamos pipa, marcávamos a mancha e à noite ensaiávamos beijos com os meninos, à luz do poste que iluminava também o portão de ferro e a varanda silenciosa. Ela pouco se mostrava. Saía às vezes para as compras. Ao enxergar o vulto no jardim, deitávamos a correr para o outro lado da rua, o coração na garganta. Surgia então mais comprida que Juvenal da farmácia, os cabelos de ferrugem cortados como os de um menino, a saia florida roçando o tornozelo. Eu achava que ela era a mais bonita do mundo e que, se eu pudesse parecer com ela quando crescesse, seria muitíssimo feliz. Papai também entortava a cabeça quando ela passava, mas na frente de mamãe dizia apenas que já estava bem passada dos 40. Para mim, ela não tinha idade. Parecia que já nascera daquele jeito. E avistá-la, mesmo de longe, era como ir à Disney World e andar na maior montanha russa do mundo. Os meninos pensavam assim como eu. E os mais afoitos até resolveram arriscar a sorte grande e saltar o muro só para espiá-la. Como eram muitos, jogavam a moedinha na cara ou coroa. Foi por isso que inventamos o baleado no meio da rua. Eles retornavam com ar vitorioso e a bola embaixo do braço, para cada vez uma visão. Ouvíamos de olhos esbugalhados que em casa ela só usava calcinha, que os seios pareciam com os pudins que mamãe fazia para vender, aqueles que levavam a cereja bem no meio. Que ouvia uma música estranha quando armava o cavalete para brincar com as tintas, cujas bisnagas roubávamos do lixo dela para aproveitar os restos. E que tinha uns olhos que lembravam os desenhos animados. Amigos ela não possuía nenhum, até aparecer a mulher. Passamos a vê-la entrando e saindo pelo portão como convidada, e às vezes dormia por lá. Logo começaram a falar coisas, os grandes, coisas cujo sentido não alcançávamos. Papai e mamãe abaixavam a voz quando se referiam a ela, e as nossas perguntas ficavam sem respostas. Eu queria tanto saber por quê. Sendo vizinha, não conversava nunca com mamãe sobre bolos e costuras. Sendo tão bonita, não arranjava namorado. E sendo rica, achávamos que todos os americanos eram milionários. Não tinha sequer uma televisão em casa. Então, proibiram-nos de brincar por perto. E como não quiséssemos obedecer, passaram a insinuar coisas. Os olhos. Diziam que eram mais que incomuns. Olhos de maluca. De feiticeira, talvez. Acreditar nessa história não acreditávamos muito, não. Mas ficamos um pouco assustados, afinal de contas, quem já os tinha visto,
Um pouco mais de perto, sabia de verdade que eram no mínimo extravagantes. E foi por esse tempo que ganhei um gato de presente da minha madrinha. Esse gato era fujão, embora eu o tratasse com carinho. Um dia trepou-se lá no muro da casa dela e, pulando para dentro, não voltou mais. No fim da tarde, resolvi eu mesma ir buscá-lo. Os meninos achavam que eu fracassaria e todos ficaram de prontidão na calçada. Era minha vez. Fui empurrando o portão com cuidado para não fazer barulho. Em mim, o desejo e o não desejo de encontrá-la, pondo trêmulas minhas pernas magrelas. Já no jardim, agachei-me e chamei-o pelo meu jeito. Então a porta ela surgiu, com meu gato aninhado em seus braços. E eu vi. Pareciam 2 bolas de gude, daquelas mesmas que a gente costumava escorrer nos dedos. Meio cinzas, meio azuis, rolando para lá e para cá nos buracos abaixo das sobrancelhas vermelhas. Estremeci. Qual é o nome dele? Ela falava. E a voz devia ser como a música que costumava ouvir. As palavras se enrolando na boca, como quando se fala com ela cheia. Chiquitito, respondi, desviando os olhos. Alisou o pelo do meu gato e apertou-o contra o peito. Ela bonita, ele mansinho. E foi como se conhecessem há muito, muito tempo. Estendi os braços e ela entregou-me o bichinho. Agarrei-o e saí correndo. Na calçada virei-me. O olhar dela, trôpego, apanhou-nos uma vez mais. Na rua, os meninos me alcançaram esbaforidos. Queriam saber tudinho. Eu era a única da rua que chegara a conversar com ela. Inexplicavelmente, não senti nenhuma vontade de contar. Tinha perdido a graça daquela importância toda e só tinha mesmo era uma vontade danada de chorar. Fui andando para casa com Chiquitita embaixo do braço, os meninos me acompanhando, vermelhos de indignação com meu silêncio. Pensavam que era bossa minha e até me xingaram com nomes feios, mas eu não liguei. Só pensava nos olhões dela, nos apanhando em cheio, a mim e ao meu bichano. Talvez tivessem razão os grandes. Adoeceu no mesmo dia, mofino pelos cantos, os olhos remelando, o pelo caindo todinho. Não houve nenhum remédio que o livrasse da morte. E até o dia em que fechou o portão pela última vez e voltou lá para a terra dela, nenhum de nós ousou mais encarar Miss Morrison nos olhos.